Meu nome é Lélia Cancela e, juntamente com os colegas Tiago Ferreira, Caio Nascimento, Kelly Barreiros e Miguel Américo, estarei discorrendo sobre a obra de Lima Barreto, que tem como título O Triste Fim de Policarpo Quaresma, um romance publicado em 1915 no Rio de Janeiro, cidade do escritor. Ao final do século XIX, após a Revolta da Armada, que aconteceu em 1893, onde houve guerra para chegar ao lugar de república, no momento em que o Brasil passa por grandes mudanças políticas e sociais muito significativas. Enquanto tantos estavam otimistas com o Brasil República, o progresso, liberdade, emancipação, independência política e cultural, o escritor não era tão otimista assim. Muito atento e analítico, sabia que no início do século XX era difícil falar em progresso, justiça e equilíbrio, diante de tantas situações que ainda eram empecilhos para o progresso. A Lei Áurea havia sido assinada no final do século XIX, mas pessoas negras ainda eram escravizadas ou não foram devidamente inseridas na sociedade. O protagonista Policarpo Quaresma é um personagem peculiar, nacionalista e ufanista. Valorizava apenas a soberania do Brasil. Ele o amava desesperadamente e queria que tudo fosse única e exclusivamente do Brasil. Ele queria banir de sua vida tudo que fosse importado e estrangeiro. Era um homem de poucas posses, conhecido como Major Quaresma após comprar sua patente, mas era apenas subsecretário do Arsenal da Guerra. Tratava-se de um homem extremamente patriota, fiel e adorador do Brasil. Causava estranheza em muitos pelo patriotismo exaltado. Isso fazia com que ele fosse, por muitas vezes, incompreendido e ridicularizado. Ele tenta salvar o Brasil através da cultura. Começa a aprender violão para tocar modinhas, que na época era tido como coisa de desocupado. Seu professor de música se chamava Ricardo Coração dos Outros. Ricardo é um amigo que irá lhe acompanhar até o fim. Quando a gente lê o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, a gente pode ter uma noção maior sobre todos esses conceitos que foram estudados, de uma forma que quase que materializada na nossa mente. Toda a história, como já foi dita, passa no território do Rio de Janeiro, no fim do século XIX. Então a gente já vê o primeiro conceito, o conceito de território. Foi no Rio de Janeiro. E por ser um cara bastante conhecido, Policarpo ele tinha uma ligação bastante afetiva com o lugar que ele convivia. Desde seu local de trabalho, que era a Subsecretaria de Guerra do Rio de Janeiro, onde ele tinha esperança de poder empregar sua ideologia e até a usou para isso. Até a sua casa, onde ele usava para ter aulas de violão com Ricardo Coração dos Outros, o professor de violão que o ensinava tanto o violão quanto as marchinhas, que para ele era o ritmo mais nacional existente. Quaresma também via no seu sítio o sossego no qual ele comprou após sair do hospício, como esse lugar de paz, onde ele tinha contato com a terra brasileira, que segundo o mesmo, tudo que se plantava dava. E ali por um instante ele muda os seus conceitos de vida e decide trabalhar para tirar seu próprio sustento e com o manuseio da terra ser mais feliz. Por outro lado, Quaresma vive em um espaço bastante diferente do sítio Sossego. Sempre um homem dedicado a lutar pelos seus ideais nacionalistas, desde o começo do livro ele frequenta espaços como a Câmara de Vereadores e aí a Subsecretaria de Guerra, que no começo é um local de afetividade, um lugar de afetividade, ela acaba virando também um espaço onde ele luta pelos seus ideais, mas fracassa. E até mesmo o manicômio no qual ele foi internado, após requerer que o tupi fosse a linguagem oficial do Brasil. Após saída do sítio Sossego, por motivos políticos como o clientelismo da época e a estrutura agrária precária do Brasil, ele volta a ter contato com determinados espaços, que são esses espaços que eu citei, acabando por fim preso após uma participação na revolta armada do governo de Floriano Peixoto. Vendo tudo isso, o que me chama mais atenção ainda é o contexto de paisagem no qual ele é inserido. As mudanças são constantes. Uma vez ele está sobre o urbanismo da época, com casas que hoje consideramos de época, literalmente, casas que a gente pode ver para quem visita cidades igual Alcobaça, Caravelas e Prado. As pessoas podem apreciar um pouco dessa paisagem, dessas casas de época que marcam o ambiente dessas cidades. Ele também estava ali na sua casa, no qual ele podia apreciar o som do violão, que ele achava uma das coisas mais lindas da cultura brasileira. Ele podia experimentar da culinária brasileira e outrora ele estava ali sob o olhar da natureza, no seu sítio,
ouvindo o som da chuva, sentindo os pingos molhados em seu corpo e sentindo aquele cheiro de terra e grama molhada. Por fim, ele experimenta também a paisagem de guerra, com trincheiras, sons de tiros e até mesmo ser ferido e preso. Então, essa constante mudança da paisagem no qual Quaresma estava inserido me chama bastante atenção. É certamente um livro rico em detalhes quanto a esses pontos e conceitos no qual citei, sem contar também a sua importância no estudo das políticas públicas da época e a participação popular, que é o qual veremos logo em sequência. Como já dito pelos colegas, o período histórico situado da obra de Lima Barreto seria o Rio de Janeiro durante o fim do século XIX. Então, o que acontece? Como também já dito, o início da República, então, obviamente, tende-se a ter uma mudança de paradigma, ter uma mudança de visão de mundo em relação a uma sociedade colonialista, uma sociedade patriarcal. Então, como há essa recém-mudança, há também diversos movimentos que começam nesse momento. Por exemplo, a abstenção do voto feminino, que muitas citações ocorrem na obra em relação você vê que mulheres não trabalham, elas não estudam, são mulheres sem rendas, que tudo depende do marido. As únicas que trabalhavam seriam as mulheres negras e as mulheres pobres. Então, a gente percebe uma característica muito familiar do patriarcado. Então, a gente pode observar também que boa parte da sociedade, ela tem um estereótipo elitista, eurocêntrico, por exemplo, a opressão em relação aos indígenas, a língua portuguesa e aqueles cujos estão na alta sociedade do Rio de Janeiro. Por exemplo, esse pessoal, ele é totalmente eurocêntrico. Qualquer pessoa que torna-se que quer mudança em relação a isso, ela torna-se louca. Por exemplo, o Policarpo, ele é taxado como louco só, por exemplo, por considerar que é a língua tupi-guarani como a língua oficial do Brasil, que de certa forma ele não está errado, realmente. Ele diz que a língua portuguesa é uma língua emprestada aos brasileiros. Então, a gente pode perceber diversos pontos em relação às políticas públicas e à participação social. A gente percebe também que a revolta armada, ela se deu pela proximidade com a ditadura militar. De certa forma, como tinha ocorrido essas mudanças, então deu-se essa proximidade. Quem estava comandando o Brasil na época era Floriano Peixoto. Então, com essa proximidade, não houve as eleições do ano de 1981. Então, isso acarretou diversos motivos para dar-se esse embate entre a Marinha, que no caso estava contra o governo, e os militares, que estavam a favor do governo. Afinal, Floriano Peixoto, ele era um militar. Então, a revolta armada deu-se em relação a isso. Em 1984, Floriano, ele contém a reforma, porém os revoltosos posteriormente, indignados, afinal, essa contenção dessa reforma, ela deu-se de forma violenta, inclusive isso transpassa diversas vezes no livro. Então, posteriormente, esses revoltosos aderiram à revolta federalista. Boa noite a todos. Agora eu, Miguel e Tiago iremos adentrar nas políticas públicas encontradas no texto. Entendemos como políticas públicas o Estado em ação, ações essas que influenciam a sociedade tanto diretamente quanto indiretamente. E dentro do texto, podemos observar diferentes políticas públicas, tanto implicitamente, de acordo com o contexto histórico, quanto explicitamente. E observamos que Policarpo tenta criar uma unidade, uma identidade nacional, um certo nacionalismo que valoriza a terra e a cultura ameríndia. E essa ideia é totalmente diferente daquela que era vinculada ao Império.
que até os dias de hoje, de certa forma, fazem parte do modelo de dominação do pensamento, que valoriza o modelo europeu, o eurocentrismo. Sendo assim, havia um confronto, como diria o Boaventura Sousa Santos, com as epistemologias do Norte e suas formas de legitimação dessa opressão, que seriam o patriarcado, o capitalismo e o colonialismo. Os que não se encaixavam nos padrões estabelecidos ou pensavam de modo diferente eram considerados loucos, e por isso Policarpo foi internado no hospício e posteriormente preso. Agora, adentrando ao cenário econômico, temos a alta da inflação ocasionada pela emissão de papel-moeda, que fazia parte do plano econômico de modernização e crescimento econômico do país. Ainda podemos observar a dificuldade de obter terras, ao ponto de observarmos Policarpo, em seu lugar de sossego em Minas Gerais, dividir lotes de terra com aqueles que não possuíam, para desfrutar da terra boa brasileira que ele tanto gosta e admira. E isso incomodou muitos vizinhos, que eram grandes proprietários de terra, que eram totalmente opostos, tinham as ideias contrárias à repartição e à reforma agrária. Bom, partindo do que fora posto agora por Miguel, ainda nessa pegada das políticas públicas ambientadas no livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, nós vamos agora partir para uma vertente mais histórica e política, para a gente conseguir compreender de onde Lima Barreto tirou tanta inspiração para poder construir esse personagem tão caricato e tão diferente, podemos assim dizer. Bom, o livro, publicado em forma de folhetim, não foi feito na época da qual ele toma como inspiração. O livro foi publicado por volta de 1909 e o Policarpo, a história é ambientada por volta do final do século XIX, ainda no governo de Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil. Um presidente inconstitucional que não conseguia construir a simpatia de ninguém, nem da elite dominante, nem da elite agrária. Então ele se apegava muito às classes médias e médias baixas da sociedade urbana. Então era um presidente altamente populista, com viés autoritário. E temos toda uma imersão do personagem, na qual ele se apropria de uma construção quase caricata de um patriota perfeito. Patriota que ama seu país, que deseja o Tupi-Guarani como língua oficial, que descreve todos os eventos naturais de uma forma quase mágica, e que ao longo do livro, lá para a metade do livro, ele se alia às tropas do governo para poder debelar uma revolta. Uma revolta que, como nós sabemos, é a segunda revolta da Armada, da qual a própria Marinha questionava a legitimidade de Floriano na presidência. Como nós sabemos, ele não poderia assumir. Ele assumiu inconstitucionalmente, ele se recusou a deixar o poder. Então, nós temos um período, de fato, marcado por uma grande estabilidade nacional, a necessidade de uma construção de uma identidade nacional que vai refletir de quem de como é, na verdade, o personagem Policarpo. Um personagem altamente patriota, chega a ser caricato, que descreve tudo que o vê de uma forma quase mágica, mas é tratado socialmente como louco. Da mesma forma que foi o governo da qual ele vive, na égide de Floriano Peixoto, um governo altamente estável, autoritário, militarista, que influencia muito na adoção de políticas que visam deixá-lo ao máximo tempo apregoado ao poder, uma vez que ele não contava, no caso Floriano, com nenhuma simpatia das forças dominantes. É tanto que depois nós teríamos o nosso primeiro presidente civil. E o personagem Policarpo vai refletir isso, essa construção de uma nacionalidade, uma vez desvinculada da república, da monarquia, perdão, e, não menos importante, quando o personagem é apresentado socialmente, com toda essa vertente quase ufanista, ele é tratado como louco, como uma pessoa deslocada da realidade. Isso reflete muito na forma do que foi o governo de Floriano, e o personagem nada mais é do que um reflexo dessa instabilidade da qual a República emergira no quesito de construir uma sociedade mais estável, uma vez que a gente abole de uma hora para outra um regime da qual quase um século que estava comandando o Brasil.